Programa Cotidiano e Você. Um oferecimento da Oi, a operadora que mais cresce no Brasil. O Cotidiano e Você de hoje está recebendo aqui o Dr. Paulo Arthur Lencioni Góes, é advogado e diretor executivo do Procon São Paulo, que veio aqui para nos ajudar a tirar dúvida aqui de quem está nos assistindo sobre diversos temas e diversos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, desde a questão da tua televisão a cabo, do teu telefone celular, plano de saúde, passagem aérea, passagem de ônibus, tudo dá problema para o consumidor. Você vai poder nos ajudar a resolver esses problemas? Bem, é um prazer, Ricardo, poder estar aqui com você, diante desse público e poder orientar nosso consumidor. E espero poder resolver todas essas questões, porque, como diz um colega meu, quando nós falamos de relação de consumo, é de alfinete a avião. E muitas informações, às vezes, faltam para o consumidor. E hoje faltam informações porque as empresas elas não têm obrigação de já dar essas informações para o consumidor. Hoje não existem leis que obrigam a dizer como que rege a norma, a relação. Hoje o Código de Defesa do Consumidor não tem que estar aparente em todos os estabelecimentos comerciais, por exemplo? Justamente, Ricardo. O nosso Código de Defesa do Consumidor, que inclusive passa agora por um processo de atualização no Congresso Nacional, ele contempla como um dos mais básicos direitos do consumidor, o direito à informação. O consumidor tem o direito de ser informado. E a informação é fundamental para quê? Para que ele exerça uma opção de consumo consciente, que respeite o seu interesse econômico e que atenda às suas expectativas. O Código de Defesa do Consumidor dá muita ênfase à questão da informação e uma das leis que existem hoje no nosso país é justamente aquela que obriga os estabelecimentos comerciais a manterem o Código de Defesa do Consumidor à disposição de todos ali no espaço físico daquele estabelecimento. Não, tá ótimo, doutor. E agora, o que a gente mais vê são dúvidas, né? Dúvidas eu acho que todo mundo tem. Eu também, às vezes, você ganha uma camisa em casa. Pô, ganhei de aniversário, passou os 30 dias, eu vou lá na loja, quero trocar, e a mulher fala, não pode trocar porque tem 32 dias. Existe uma regra? É isso mesmo? Tem que se cumprir os 30 dias? Ou é mais, é menor o prazo? Como que funciona isso na questão de troca de mercadorias quando se diz respeito à roupa? Bem, produtos duráveis, roupa é um desses produtos, para eles existe uma garantia que o nosso Código de Defesa do Consumidor traz, é a chamada garantia legal, ela é de 90 dias. Ou seja, se dentro de um prazo de 90 dias, contado a partir do momento que o consumidor recebe esse produto, ele apresenta algum defeito, o fornecedor é obrigado a sanar esse defeito. Isso ou seja, por resolver, defeito. Por defeito. E aí o prazo para resolver esse defeito, para consertar o produto, é de 30 dias. Se em 30 dias ele não resolver o problema, aí o consumidor pode exigir a troca, a devolução do que pagou ou até um abatimento do preço. Lembrando que há determinados produtos que são chamados produtos essenciais e que para esses não há 30 dias. Você não pode, por exemplo, Ricardo, ficar 30 dias sem a geladeira na sua casa. Aí a troca tem que ser imediata se não houver o conserto. Agora, o que é comum no mercado? Sobretudo em peças de vestuário. Que a troca seja feita mesmo que não haja um defeito. O consumidor ganhou um presente ou comprou uma peça de roupa e não gostou daquela peça ou não serviu. Enfim, nesses casos vale o que foi prometido na hora da venda. Por quê? Porque a oferta, ela obriga quem a veicula. Se eu falei, comerciante, para o consumidor que poderia ser trocado e dei um prazo, por exemplo, de 30 dias para fazer essa troca, dentro desse prazo o consumidor pode ir lá e exigir que seja cumprido o que foi informado. Eu tenho uma TV a cabo em casa e eu quero... Primeiro começou a dar problema. Eu ligo, o telefone toca, cai, a atendente te deixa esperando 40 minutos no telefone, na hora que vai resolver cai a linha. É sempre assim, não é? E você quer cancelar uma televisão a cabo, você não consegue, é impossível. Você tem que ligar lá 10, às vezes você demora 3 meses para conseguir falar para cancelar. Qual é o direito do consumidor nesse caso? O que ele tem que fazer para que o técnico vá até a casa dele ou que ele consiga cancelar um produto que ele não quer mais?
Bem, o serviço de TV a cabo, assim como outros, é um serviço regulado pelo Poder Público Federal. Existe uma agência reguladora que disciplina isso, é a Anatel, que também cuida da telefonia móvel, celular e da telefonia fixa, e também da TV a cabo. Por isso, esse serviço e essas empresas, elas estão sujeitas, elas devem obedecer à chamada regra do SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. É um decreto federal que dispõe sobre regras de como deve funcionar o SAC. O consumidor tem um problema com a sua TV a cabo, a primeira coisa que ele tem que fazer é entrar em contato através do SAC, da operadora de TV por assinatura. E imediatamente anotar o número de protocolo. É muito importante que ele faça isso. E se ele, por exemplo, quiser cancelar a sua TV por assinatura, por essas regras, a primeira pessoa que atendê-lo é obrigada e tem que ter poder para realizar isso. Não pode transferir a ligação. Que não acontece isso normalmente. Aí vem a parte importante. E se isso não acontecer, o consumidor pode, pelas regras hoje em vigor, exigir a cópia da gravação. O que ele faz? Ele pede a cópia da gravação, que muitas vezes é enviada até por e-mail, e vai no órgão de defesa do consumidor e na Anatel e protocola uma reclamação. Porque nesses casos a empresa pode ser punida por não respeitar a legislação. Ele protocola a reclamação e depois disso acontece o quê? Ele fazendo a reclamação, vamos imaginar, existem duas situações aqui. Primeiro, ele não quer mais, o problema pode ter sido resolvido, ele só quer fazer uma denúncia. Ou não, o problema não foi resolvido, ele quer resolver o problema e fazer uma denúncia. Se ele vier ao PROCON, o PROCON vai imediatamente mandar uma notificação para a empresa exigindo que ela atenda ao pedido do consumidor. Se ela não atender esse pedido, também pode ser multada, não só por não ter prestado um atendimento adequado pelo SAC, como também por ter descumprido a legislação. Eu vou te colocar um problema que aconteceu comigo, aí você fala para mim o que está de errado aí. Eu estava indo para Araçatuba, porque eu tinha uma reunião para ser feita em Lusiânia, que é pertinho lá, o aeroporto mais perto era Araçatuba. E o voo saía daqui, acho que era 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, não lembro que horário era, e tinha que chegar lá antes das 6, porque o evento era 7 horas. O avião atrasou aqui quase 4 horas, 3 horas e poucas de atraso. Eu perdi meu evento lá. Desci do avião, peguei minha mãe e falei, não vou mais, não adianta eu chegar lá mais. Desci, fui no balcão, a mulher falou assim, ó, nós só devolvemos 60% do valor do bilhete. Isso daí, não existe nenhuma regulamentação, você não está utilizando, o erro não foi deles pelo atraso, por que a gente tem que ser penalizado? Existe alguma normativa nas passagens aéreas, quando você compra? Outra coisa que acontece muito nas passagens aéreas é, você compra, aí você vê que você não pode ir naquele horário, você muda, você paga uma taxa de remarcação. Mas você já não comprou a passagem, não é só trocar, porque a taxa de remarcação, que às vezes é altíssima, né? Dependendo do horário, do voo. A diferença dos voos das passagens aéreas, às vezes por um lugar custa 1.000 e no outro dia, na semana seguinte é R$200. O que fazer nesses casos? Veja, Ricardo, nós estamos falando aqui de mais um serviço regulado. Então, eu acho que precisa ficar muito claro para o nosso telespectador que hoje a maior demanda nos órgãos de defesa do consumidor é justamente de serviços regulados. Telecomunicação, bancos, transporte aéreo. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque há um conflito entre as normas que são postas em vigor, que são editadas pelo agente regulador, no caso de aviação civil é a ANAC, e as normas do Código de Defesa do Consumidor. Não há dúvida de que nosso Código de Defesa do Consumidor, por ser uma lei que tem princípio constitucional, porque afinal de contas o artigo 5º da nossa Constituição dispõe o quê? Que é dever do Estado a proteção do consumidor, logo existe um código para isso. Mas as empresas se apegam muitas vezes às normas da ANAC, que muitas vezes são mais brandas do que as normas do código. E aí se instaura o conflito. Instaurado o conflito reclamações do PROCON, ações no Poder Judiciário. Pelo Código de Defesa do Consumidor, eu não tenho dúvida em afirmar que nessas situações que você colocou, Ricardo, o consumidor tem o direito a cancelar, no caso do atraso, a cancelar aquele contrato, a receber de volta o que pagou e ainda a ser indenizado por todos os prejuízos que porventura ele tenha sofrido em razão de um atraso causado pela companhia aérea. Ele não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é a responsabilidade objetiva.
o fornecedor de serviço, nesse caso, tem que reparar independentemente de culpa. Agora, se pegarmos aí a legislação da ANAC, que é o que as empresas seguem, o que vai estar previsto ali? Que no seu caso, Ricardo, se você tem direito, foram 3 horas, você tem direito a um lanchinho. Né? Exatamente. É um lanchinho que eu vou te fornecer como se eu estivesse fazendo um favor. Né? E essas questões relativas à cobrança de multas e taxas para remarcação também estão chegando a um ponto em que não é mais possível se admitir a conduta das empresas, porque às vezes você vai remarcar uma passagem de um dia para o outro com antecedência e o preço da taxa é o preço da passagem. Isso, obviamente é um abuso do direito, ainda que possa ser cobrado uma taxa, ela tem que ser razoável. E isso se explica também muito pela falta de concorrência no setor. Então a regulação precisa atuar e também uma oportunidade para que o legislador aperfeiçoe essas regras, porque o nosso Código Brasileiro da Aviação data aí há décadas passadas. Então, ele não acompanhou a evolução do mercado. Daí porque o Código de Defesa do Consumidor vem e acaba preenchendo esse espaço. E o que é maior, o Código de Defesa do Consumidor, né, a Constituição, ou uma resolução de uma agência reguladora? Qual é a norma que tem que ser seguida, digamos assim? É em cima do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito, sem dúvida alguma. É uma lei federal de ordem pública e que tem que ser obedecida pelas empresas de transporte aéreo. Porém, muitas vezes, as brechas de interpretação são preenchidas com normas das agências reguladoras que acabam criando conflitos com essa lei. E aí acaba sobrando para quem? Para o Poder Judiciário e aí milhares de ações. Nós vamos continuar falando, mas no próximo bloco. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Você está assistindo o Cotidiano e Você, um oferecimento da Oi, a operadora que mais cresce no Brasil. Mais de 12 bilhões de reais. É isso que a Oi está investindo no Brasil do começo de 2012 até o fim desse ano, trazendo as mais diversas soluções e uma cobertura maior e melhor a cada dia. Tudo para ficar cada vez mais perto de você. A Oi completa você. Por isso, aonde você for, a Oi quer ir também. De volta com o programa Cotidiano e Você, hoje com o Dr. Paulo Arthur Lencioni Góes, do Procon São Paulo. A gente está batendo um papo aqui, tirando algumas dúvidas, falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, os direitos que o consumidor tem. E a gente estava falando sobre a questão das passagens aéreas, mas isso se aplica para todos os segmentos. Código de Defesa do Consumidor é a lei mais importante que tem para amparar o consumidor hoje em qualquer segmento e qualquer atividade, não é isso? Exatamente, Ricardo. Sendo uma relação de consumo, o código é o nosso guia, é o nosso manual, é a lei especial sobre relações de consumo, é a lei geral que rege a matéria. Existem diversas normas, inclusive no Estado. Os estados podem legislar em matéria de consumo e têm feito isso, mas as regras gerais são dadas pelo Código de Defesa do Consumidor e as normas que são editadas em complemento a essas regras não podem fugir dos seus princípios. Mas é importante lembrar, o Código de Defesa do Consumidor trata de relações de consumo. Onde há? O que é uma relação de consumo? Para o nosso telespectador. É uma relação onde há
de um lado, um fornecedor de produto ou serviço, uma empresa que conhece aquele produto, aquele serviço, que tem um profissional daquele assunto. E de outro lado, um leigo, que é o consumidor, que não detém o conhecimento técnico, muitas vezes, então, portanto, considerado pela própria lei a parte mais vulnerável. O que o código faz é buscar o equilíbrio. Entre eles há sempre um produto ou um serviço. Mas, por exemplo, saúde pública. Posso ir ao PROCON para reclamar que o posto de saúde do meu bairro, né, o posto de saúde público do meu bairro não me atendeu? Não. Isto não é uma relação de consumo, ou seja, não está regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A reclamação aí terá que ser feita na ouvidoria da Secretaria de Saúde ou em outra situação. O mesmo vale, por exemplo, para educação, escola pública ou para a segurança pública. Embora, vale lembrar, há serviços públicos que são sim responsabilidade, que estão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, transporte, trem, metrô, ônibus, telecomunicações, entre outros. O que fala sobre o transporte no Código de Defesa do Consumidor? Diz que é obrigação do Estado servir boa qualidade de serviço, é isso? O nosso Código de Defesa do Consumidor, Ricardo, ele não fala do transporte, ele não fala da telecomunicação, ele não fala da energia. Ele abrange. Ele traz princípios gerais. E dentre esses princípios, primeiro, da qualidade, do respeito à dignidade do consumidor, da transparência, da equidade, ou seja, o consumidor tem que pagar aquilo que é justo pelo que ele está recebendo. Essas regras se aplicam a todas as relações. Inclusive os serviços públicos. Inclusive esses serviços públicos, que são aqueles serviços que o consumidor remunera diretamente. Os serviços que são remunerados de forma indireta, por meio de tributos, impostos, esses não, via de regra, não entram não são considerados relação de consumo. Aqueles que você remunera, eu pago a tarifa do ônibus, eu pago a tarifa de energia, eu pago a tarifa de telefone. Esses sim são relação de consumo. Entendi. Hoje, quais são os campeões de reclamação? Mais uma vez, estamos falando dos setores regulados, né, Ricardo? Sempre sempre eles. Quer dizer, onde tem agência reguladora é que tem o maior problema, é isso? É que as agências reguladoras, elas ainda não entenderam que elas... Elas não deveriam fiscalizar? Que elas precisam fiscalizar e que elas precisam assegurar... não adianta só ver o mercado sobre o prisma de quem presta o serviço. É também levar em consideração o lado de quem recebe, de quem é usuário desse serviço. Lógico, de maneira equilibrada, sem dúvida alguma. Mas isso que ainda está faltando e acaba gerando esses conflitos em massa, né? Mas hoje, o que nós temos como mais problemático? Telecomunicações, ou seja, telefone celular, telefone fixo. E aqui no setor de telecomunicações, um alerta. O que nós percebemos é que reclamações voltam a acontecer que já não haviam mais e que demonstram um problema não mais de relações comerciais entre a concessionária do serviço e o consumidor, mas problemas de ordem estrutural. Consumidor que tem o telefone fixo e a linha cai, ele não consegue falar com a pessoa do outro lado. Assim também os bancos. Aí também muitas reclamações, sobretudo com relação à cobrança de tarifas. Hoje em dia nós pomos o pé dentro do banco, já estamos pagando uma tarifa por ter entrado na agência bancária. Então, o consumidor não aceita isso, é óbvio. Ainda que a regulação, ou seja, que as circulares do Banco Central permitam, ele não aceita, ele vem ao PROCON reclamar. Telefonia móvel é o campeão hoje? Telefonia móvel... Ou é plano de saúde? Não, a telefonia móvel, sem dúvida alguma, é uma das que gera mais demanda, se não a que gera mais demanda. E a telefonia móvel hoje não é mais só, sabe muito bem o nosso telespectador, a questão da comunicação, né, de voz. É tudo, é voz, é dados. Então, o smartphone hoje é um computador nas nossas mãos. Só que o consumidor vai, muitas vezes, compra um pacote, não tem a informação clara para saber se aquele pacote se adequa ao seu perfil de consumo, tem uma expectativa, o sinal não o 3G não funciona. Mas o que o PROCON pode fazer para que o sinal funcione? Vocês conseguem dar resultado para o consumidor isso? O papel dos órgãos de defesa do consumidor é
é mostrar isso, trabalhar com essas reclamações do consumidor, individualmente, é claro, procurando resolver o problema do consumidor, mas também tornar isso público para que isso, de alguma forma, reflita na imagem dessas empresas e elas busquem tomar providências procurando solucionar na raiz esses problemas. Por exemplo, o Procon São Paulo, hoje no país, é o único órgão de defesa do consumidor que ainda hoje faz isso no país, a gente quer que isso avance. Nós temos um ranking de reclamações que está online no nosso site e é atualizado diariamente. Todos os dias as demandas que chegam estão lá. Então, lá no ranking nós percebemos claramente quais são as empresas que mais têm reclamações. São as de telecomunicação e os bancos. Então, lá, isso o consumidor pode acessar esse ranking e saber. Daquelas empresas, ele vai contratar um serviço de telefonia móvel, celular. Então, ele tem lá 3 ou 4 opções. Ele vai olhar o ranking do Procon e vai ver qual que tem mais reclamação. Qual que soluciona, porque essa informação também está lá. Qual que soluciona mais, qual que soluciona menos. Que tipo de problemas cada uma apresenta. Então, é assim que nós procuramos agir para induzir boas práticas no mercado. Porque os PROCONs não têm o poder de regular o mercado. Quem tem esse poder, no caso de telecomunicações, é a Anatel. Infelizmente são as agências. Tá bom. Eu queria agradecer a tua presença. Queria que você deixasse um recado aí para o pessoal, quem quiser entrar em contato, quem tem uma reclamação, o que deve fazer e como proceder, e agradecer a tua presença. Eu é que agradeço, foi um imenso prazer. Dizer para você, consumidor que está nos vendo, que qualquer mudança para melhor passa necessariamente por você. Mais do que um sujeito de direitos, você é um grande agente, um agente de transformação. Por isso, se tiver algum problema, reclame. Procure o órgão de defesa do consumidor do seu município, do seu estado. O Procon tem todas as informações à sua disposição no nosso site www.procon, com N no final, .sp.gov.br. Foi um prazer. Ética significa caráter, aquilo que é bom para o indivíduo e para a sociedade. Para ser ético, basta dizer não. Não ao desmatamento ilegal. Não à corrupção. Não à sonegação. Não à pirataria. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Traga seu número pra Oi e tenha internet o tempo todo. Olha só, ele vê notícias e vídeos. Ela acessa redes sociais e e-mails. E ainda ligam e enviam torpedos ilimitados. E além disso, vão usar mais um serviço sem pagar por ele. Faça também um Oi Smartphone. O seu aparelho pode até sair de graça. Só não vai ficar assim, igual a eles. A Oi quer que você continue aproveitando o melhor da vida real. Venha pra Oi. A Oi completa você. Na última semana em Brasília, ocorreu um fato no plenário da Câmara, uma discussão sobre políticas públicas de esterilização de animais. Eu queria que você assistisse o vídeo. Requerimento de urgência 8644/2013. Requeremos, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para a apreciação do projeto de lei 1376 de 2003, que dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos e da outras providências. Assina o deputado Eduardo Seara, líder do PDS, e com apoiamento de todos os demais líderes. Queria só lembrar, senhor presidente, que isso foi acordado na reunião de líderes. Então, eu acho que não tem problema nenhum votar isso. Eu só não estou entendendo a posição do Partido dos Trabalhadores de novo contra os animais. PT, deputado Paulão. Senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores é contrário ao regime de urgência, ou entender que o projeto, no seu mérito, ele tem vício de constitucionalidade, inclusive dando atribuições aos municípios que não têm previsão legal. Portanto, o Partido dos Trabalhadores é contra o regime de urgência desse requerimento. Presidente, só para contradizer, mas esse projeto ele passou pela CCJ aqui, passou pelo Senado, então como que pode ter algum vício de inconstitucionalidade?
Só para rebater aqui o que foi colocado pelo Partido dos Trabalhadores, na verdade é querer dizer o seguinte: a gente só está querendo votar urgência em respeito aos animais e políticas públicas que dizem respeito à saúde humana também. Agora fica a critério dos partidos que apoiam isso ou que são contrários a isso. Só isso, senhor presidente. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que convocar uma sessão extraordinária para votar urgência a um projeto que trata de natalidade de cães e gatos. Isso é um absurdo para essa casa, é um absurdo. Eu não concordo com uma coisa dessa. Eu, cada dia, cada vez mais eu me decepciono com essa casa. Depois do episódio do Nadon, a casa foi para o chão e cada vez mais estão querendo levar a instituição para o chão. É um absurdo o que estão querendo fazer. Deputado Inocêncio, há um requerimento. Se há matéria sobre a mesa, nós temos que colocar para votar. O que nós estamos tentando é fazer com que o autor do requerimento, que é o PSD, possa concordar na retirada, tendo em vista a visível falta de quórum e que não poderá ser votado simbolicamente. Vamos retirar esse projeto? Se há acordo... Estou fazendo uma proposta agora aos líderes para a gente retirar essa urgência. Estou fazendo uma proposta. Deputado Inocêncio, vamos aguardar a decisão. O PSD, ele concorda a retirar desde que seja colocado na pauta da semana que vem. Tá bem. No Colégio de Líderes, de novo, que já passou pelo Colégio de Líderes, e dizer que isso aqui não deixa menor a casa, aliás, não. Está assinado não por leva todos a casa... os líderes. Isso, e viu, é um projeto que não leva a casa para o chão, presidente. Por todos os líderes, menos o PT. Não é um projeto que leva a casa para o chão, pelo contrário, é um anseio da população. 250 mil pessoas estiveram na rua exigindo esse tipo de campanha e política pública. Isso é saúde humana. Cada R$1 que se investe em controle populacional de cães e gatos, R$27 economizados na saúde lá na frente. Agora, me admira sempre o Partido dos Trabalhadores contra as políticas públicas de animais. Obrigado. Então, o deputado Ricardo Isaac concorda, a matéria sobre a mesa da urgência ficará para terça-feira. Quinta-feira, senhor presidente. Qual é o item 2? Terça-feira. Quinta-feira, não? Terça? Terça-feira. Infelizmente, no Brasil não existe políticas públicas nem cultura de políticas públicas para direitos dos animais. A gente vê que hoje o Ministério da Agricultura ele é responsável pelos animais de produção, o Ministério de Meio Ambiente é responsável pelos animais silvestres, mas quem cuida dos animais domésticos e domesticados? O Ministério da Saúde deveria fazer isso, mas não faz. A gente sabe que hoje, quando você investe R$1 em controle populacional, em combate à zoonose, você economiza R$27 na saúde humana lá na frente. Hoje, a leishmaniose mata mais do que dengue no Brasil e não existe uma política educacional de como evitar, como prevenir a leishmaniose. Então, falta investimento, falta um olhar do governo, falta verba para os municípios fazerem programas de castração. E é isso que a gente lutou no plenário semana passada da Casa, para que os municípios façam castração dos animais. Hoje, um casal de cachorros, em 10 anos, ele prolifera para 270 mil descendentes. Então, isso fica fora do controle. É preciso políticas públicas, é preciso controle, não só o respeito ao animal, mas respeito à saúde humana. Você assistiu Cotidiano e Você, um oferecimento da Oi, a operadora que mais cresce no Brasil.